ontem terminou um drama para uma família, né? Porque essa tragédia que se abateu sobre a família do Kelton Marques, um pai de família, um trabalhador, que durante as madrugadas fazia um bico extra, não é? Para poder aumentar a renda, diminuir os custos de casa, né? Ou seja, e foi assassinado covardemente no trânsito. Um assassinato, né? Porque quem imprime uma velocidade de mais de 160 km em uma via com vários semáforos, uma via perigosa, ali uma via perigosa. Então, nós vamos mostrar a matéria, o resumo da condenação, e você vai entender, e depois eu quero fazer um comentário, tá bom? Houve 2 adiamentos, muitas ações, embargos declaratórios, embargos e tal, tentativa de nulidade. Porque o grande X da questão, o Juan Macário, desde o início, se declarou acusado, ou seja, condenado. Ou, na verdade, ele assumiu a autoria. Isso aí, em momento algum, se tem dúvida. Não houve uma dúvida se era ele ou não. Ele mesmo confessou. Depois de 10 meses, quando se entregou na hora que quis, no momento que quis e onde quis, não é? Mas no momento em que ele foi ouvido, ele disse que foi ele. Agora, qual era a tese da defesa? Esse foi um grande embate jurídico. A acusação, entendimento que foi aceito no final, que era um crime com dolo eventual. O que é dolo eventual? É quando mesmo o agente, não querendo o final do resultado, ele produz os meios necessários para que isso aconteça. O Juan Macário não saiu dizendo que ia matar ninguém. É verdade, ele não disse isso. Mas no momento em que ele bebeu, tomou comprimido e insistiu em dirigir, você em sã consciência acha que isso vai levar aonde? Não é? A tese da defesa era outra, que realmente ele cometeu, não estava em si, que foi um acidente, que foi culposo, que ele realmente bateu, mas não queria matar ninguém. Então vamos entender o julgamento agora? Vamos para cá. Tô de volta, hein? Aconteceu durante toda esta segunda-feira o julgamento de Juan Macário, agora condenado pela morte do motoboy Kelton Marques, fato que aconteceu na madrugada do dia 11 de setembro no Retão de Manaíra, aqui na capital paraibana. O Juan Macário passou 10 meses para poder se entregar à polícia. Passou a ser, inclusive, integrante da ficha de procurados pela justiça do nosso país, devido à morte do motoboy Kelton Marques. Durante o julgamento e o júri, as partes usaram o seu tempo devido, tanto a acusação, a assistência da acusação, como a defesa em réplica e tréplica. Teve momentos acalorados, como você vê aí neste momento nas imagens do nosso Juan Mota, o momento em que o Ministério Público discute de forma acalorada com a defesa de Juan Macário quando levantava a sua tese de acusação. Segura suas palavras. Doutor, O senhor mente. se quiser. Minto? Eu minto? Doutor É Roberto. incompatível a qualificador. E o senhor sabe disso. O senhor sabe disso. Doutor, o senhor sabe disso. Estude o senhor. Estude. Se o senhor tem 20 e tantos anos de promotoria, eu tenho mais de 20 de advocacia. Estude. O júri teve a presidência da doutora juíza Francilúcia Rejane, que conversou com a nossa reportagem, com a imprensa que estava presente acompanhando o julgamento e destacou que o papel da justiça é fazer com que a justiça aconteça de fato. A sensação é de dever cumprido, a sociedade precisa de uma resposta para que uma nova página, os familiares tanto do réu como da vítima, passe para uma etapa seguinte. E a gente sempre respeita a soberania dos vereditos. E é isso. Dever cumprido, é só a sensação. É para isso que o juiz tem. Preparar a função do juiz do tribunal do júri é essa. Preparar o processo para que a sociedade ela venha a decidir. Porque os crimes dolosos contra a vida, a competência é da sociedade. Temos 2024 com mais justiça, né? Sempre, a gente sempre procura isso, é nosso trabalho, é nossa função, é nossa vocação.
O Ministério Público foi representado pelo promotor Dr. Demétrio Castor, que disse não estar satisfeito com a pena, porém vai, junto com a banca de advogados, saber se será necessário recorrer ou não da pena imputada a Juan Macário. A questão da sentença é meramente subjetiva da magistrada, né? Ela viu que as condições foram favoráveis a ele, duas condições, situações da circunstância do artigo 59 foram desfavoráveis, e aí ela fixou a pena base em, salvo engano, 16 anos e diminuiu de 1/6 por conta da confissão e por conta de que ele não tem antecedentes, enfim, não tenha nada que desabonasse a conduta de Kelton. A pena ficou em 13 anos, pena definitiva 13 anos e 4 meses, salvo engano. Eu vou conversar com a assessoria para ver se eles pretendem recorrer, mas ao ver do Ministério Público a pena foi satisfatória, até porque foi um crime hediondo. E dessa pena ele vai passar um bom tempo atrás das grades para meditar do mal que praticou. A viúva de Kelton Marques, Tatiane, conversou com a nossa reportagem, acompanhou desde o início todo o julgamento, juntamente com o pai e familiares. Teve momentos em que eles se emocionaram quando da explanação da equipe de acusação nesse julgamento. Ela disse que esperava uma pena maior, mas há pelo menos um sentimento de que a justiça está começando a ser feita pela morte do seu marido. Achei pouco, 13 anos achei pouco, ele merecia muito mais. E nós esperávamos que fosse mais. Infelizmente foi 13, foi o que foi acatado, mas a gente vai recorrer para que aumente essa pena dele. Ô Tatiane, mas já começa a dar a vocês um sentimento de que a justiça começa a ser feita de fato? Sim, sim. O sentimento é esse mesmo. Tudo que a acusação pediu foi aceito, né? Eles estavam querendo que fosse culposo e o júri não aceitou, foi dolo, foi um crime doloso. Inconformado e bastante emocionado, o pai de Kelton Marques, seu Josias Marques, conversou também com a imprensa. Disse que esperava muito mais do julgamento e que a pena não é satisfatória. Vou ficar aliviado porque ele vai ser mantido preso, mas eu não estou satisfeito com a pena que foi dada para eles, porque eu esperava aí uns 20 anos, 20 anos eu estaria satisfeito. Eu também não esperaria uma condenação de uma pena máxima de 30 anos, mais ou menos 20 anos. 13 anos e 4 meses eu achei pouco para o que o fez com meu filho, certo? Então os advogados vão analisar agora a sentença e ver a possibilidade de recorrer, entendeu? O advogado Luiz Pereira disse que está em estudos a avaliação da equipe sobre a pena que foi aplicada a Juan Macário. Vai buscar jurisprudência para saber se cabe recorrer para aumentar a pena e que ele conseguiu, juntamente com o Ministério Público, o que eles defendiam, de que o crime não era culposo e sim doloso. A sentença condenatória era o que nós estávamos prevendo, isso eu não tenho como negar, que estou satisfeito pela sentença condenatória, mas penso que a pena ficou abaixo do esperado. Eu já conversei com os outros elementos da assistência e com o próprio Ministério Público. Nós vamos analisar, porque existem cálculos que são objetivos, são questões também subjetivas que precisam ser analisadas. E diante disso, nós vamos ter um recesso agora, né? É importante dizer, nós vamos estudar essa sentença, ver se existe claros que nós podemos atuar, né? Jurisprudência, por exemplo? Jurisprudência do STJ, do STF, né? Sobre a dosimetria da pena, para tentar, num recurso, elevar isso para trazer uma satisfação à família, uma segurança à sociedade, né? E poder reprimir o crime na altura. A banca de defesa de Juan Macário foi liderada pelo advogado Dr. Roberto Júlio. Disse que já recorreu da sentença e que não cabia dolo na condenação do seu constituinte. A defesa respeita a decisão do Conselho de Sentença, mas a defesa entende que essa decisão não representa efetivamente o tipo penal adequado a ser imputado à conduta do Juan Oliveira. Portanto, a defesa já se insurgiu na ata, né, do presente processo, no sentido de recorrer e buscar a reforma da presente decisão. Nós não defendemos a absolvição. A defesa em nenhum momento defendeu a absolvição. A defesa defendia sim a desclassificação, que seria do crime de homicídio doloso, na sua modalidade dolo eventual, para homicídio culposo, nos termos do Código de Trânsito do Brasil, ou, né,
na verdade, uma tese subsidiária, né, que seria afastar a qualificadora, que essa qualificadora, no modo da defesa, ela é incompatível com a figura do dolo eventual, portanto, essa qualificadora, que exaspera muito a pena, ela não deveria ser considerada pelo Conselho de Sentença. Nós acompanhamos a leitura do veredito final por parte da doutora Francilúcia Rejane, a juíza que presidiu o inquérito. Veja o momento em que lida a sentença aplicada a Juan Macário. Tenho por presente a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D, reduzindo a pena nesta fase, conforme precedentes do STJ, também faço referente a um julgado do STJ, em 1/6 da pena base aplicada, inexistindo agravantes a ser considerada, fixo nessa fase a pena provisória no quanto de 13 anos e 4 meses de reclusão. Ainda na noite desta segunda-feira, Juan Macário foi encaminhado de volta ao presídio de Capitão Rocha, onde irá cumprir em regime fechado inicialmente a pena de 13 anos e 4 meses pela morte do motoboy Kelton Marques. Lembramos que o julgamento durou cerca de 13 horas. Começou às 9 horas da manhã desta segunda-feira e encerrou por volta das 10 horas da noite. Ou seja, foram 13 horas de intensas discussões nesse julgamento que culminou com a condenação de Juan Macário. Com imagens de Ramon Mota, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Para você entender em casa, resumindo, não se discutiu a autoria, era ele. Ele confessou, é réu confesso. Confessou que estava na hora da tragédia, do assassinato, alcoolizado e que tinha ingerido comprimidos que potencializaram a tragédia. Qual era a tese da defesa? Que ele fez isso, mas não queria o resultado. Ele apagou, acelerou e apagou. A tese da acusação e do Ministério Público, que quem é a produção da acusação é do Ministério Público. O assistente de acusação, ele entra, mas a missão constitucional de acusar é do Estado. Pois bem, aí eu entendi o seguinte: nenhuma das partes ficaram satisfeitos com o resultado assim completo, né? A defesa queria a condenação dele, sim, mas por uma pena de até 6 anos, que seria o crime de homicídio culposo com a culpa consciente, porque ele conscientemente bebeu. Então aumentaria mais de 4 para 2, 6. Como ele já tirou 1 ano, ele já estava livre. E já ia para o semiaberto. A acusação queria mais na dosometria. O que é dosometria? É o tempo de condenação pelo fato gravíssimo que aconteceu. Ficaram satisfeitos com a condenação? Sim. Mas a família achou a pena pouco. Eu também achei. Mas se você for buscar na jurisprudência nacional, foi razoável. Aí você pergunta em casa, não sou professor não, né? Mas sou bacharel em Direito, a gente pode dar umas pinceladas. Se modifica o resultado? Não. Se o Conselho, a Câmara Criminal entender que o julgamento foi em desacordo com as provas dos autos, anula o júri. O júri é anulado, não se modifica esse júri. Ele é anulado e se a sentença for favorável à defesa, tudo de novo. Aí se repetir a condenação, aí pronto, aí não tem mais onde recorrer, entendeu? Porque aí é interessante, né? Pode ir até o Supremo, mas mais ou menos é isso aí, tá?